Olá, meus bolos de milho! Eu sou a chefe Manu e hoje a gente vai fazer bolo de milho. Um bolo de milho com 2 perfumes, erva doce e baunilha. Vamos cozinhar? E a receita é muito simples e saborosa. A gente bate tudo no liquidificador, coloca numa forma untada, leva para o forno pré-aquecido, saboreia. Eu acho pro cafezinho da manhã de sexta-feira santa ou do seu cafezinho de Páscoa, o café da tarde também é especial com esse bolinho. Então a gente vai precisar. Aqui eu tenho uma lata de milho sem água, escorrida, tá? E essa lata eu usei para fazer as outras medidas. O milho, uma lata. Todas as medidas são a da lata. Então eu coloquei uma garrafinha de leite de coco dentro da lata e completei ela com leite. Então, leite de coco e leite. Nós vamos usar 4 ovos. Lembra de quebrar eles separadinhos para não estragar toda a sua receita. Se tiver algum que não esteja legal, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Meia lata de óleo. Óleo vegetal mesmo, tá? O mais neutro possível para não dar gosto no seu bolo. Extrato de baunilha. Não é a essência, tá? É o extrato puro. Ele vem com um medidor, mas eu tirei porque não pinga nada. Então, na colher medida, uma colherinha de cafezinho. Mais uns pinguinhos que caíram junto. Ele é super aromático, é puro, tá? Feito mesmo com a baunilha, não é aquelas essências sintéticas. E ainda o açúcar, que é uma lata. E vamos bater primeiro, para bater bem esse milho. Então vamos bater bem por uns 3 a 4 minutinhos para dissolver bem esse milho. Com ele bem batidinho, nós vamos acrescentar 2 colheres de farinha de trigo. Já estão medidinhas, tá? E 2 colheres de fubá, aquele mimoso bem fininho, tá? E vamos bater novamente. Agora a gente vai acrescentar 1 colher de chá de erva doce, aquela de fazer chá mesmo, né? Erva doce é sementinhas. E 1 colher de sopa de fermento. E agora a gente só vai pulsar para misturar esse fermento e essa erva doce. Não precisa bater. A gente não quer que desmanche as sementinhas da erva doce. Como a massa é líquida, ela bate rapidinho, mistura bem. Tá pronta a nossa massa. Para preparar a nossa forma, eu escolhi uma forma de vidro, né? Porque eu já falei para vocês que eu gosto de mostrar, acho que fica legal na televisão, né? Então aqui eu tenho óleo,
O mesmo óleo neutro que eu usei no bolo, a gente unta ela, não precisa exagerar. Junta bem as laterais e o centro. Se você quiser fazer numa forma quadrada, retangular, oval, tranquilo. Só lembrando, não é uma massa muito grande. Ela cresce, claro, né, por causa do fermento, mas não é uma massa que dá um bolão. E no lugar da farinha de trigo para untar, como a gente usa por costume, eu vou untar com açúcar. O que vai acontecer? Esse açúcar, quando estiver assando, dá aquela leve derretida, aquela leve caramelizada e que traz mais umidade ainda para o nosso bolo, que já é de uma massinha mole e que sai um bolo super delicioso, macio, bastante úmido quando fica pronto. Para mim é um dos melhores bolos de milho que eu já comi. Unta até lá em cima. Açucara, né? Até lá em cima. Limpa a bordinha, como eu sempre ensinei. Então, a nossa forma açucarada e não enfarinhada. Eu venho com a nossa massa de bolo e despejo. Olha que massa linda. Forno pré-aquecido, 180 graus. Bolos geralmente sequinhos, nega-maluca, cenoura, formigueiro, ficam em torno de 30 a 35 minutos. Esse aqui é bem mais líquida a massa, né? Bem mais fluida. Então ela precisa de um pouquinho mais de tempo. E o forno, então, 180 graus, eu vou deixar por uns 40 minutos. Mas tem que fazer aquele testezinho do palito, lembrando que ele vai sair úmido, mas não vai sair sujo. Tem uma diferença, né? Quando a gente coloca o palito no bolo, ele sai sujo da massa, com um pedaço, com melequinha da massa, é porque o bolo ainda tá cru. Quando ele sai úmido, é só porque o bolo tem toda essa umidade. Então tem que saber a diferença quando você tá fazendo um bolo mais sequinho, como uma nega-maluca, um bolo de cenoura, ou um bolo mais úmido, como esse de milho. Vou levar no forno, daqui a pouco eu trago pra vocês verem. Bolo pronto! Lembra que eu falei que era um bolo bem úmido, bem... Ó, minha boquinha, enchendo. Ai, um cafezinho que já tá aqui. Então ele dá uma baixadinha, tá? Agora a gente vai passar uma faquinha em volta. O meu tá meio morninho ainda, tá? Então assim, em casa deixa esfriar um pouquinho mais pra desenformar. Ó, tá escutando o croque-croque do açúcar? Ó, é um bolo molinho mesmo, um bolo muito delicado. Eu vou desenformar em 2 pratos, vou virar aqui e vou virar pro outro, tá? Rezem por mim! Como diria Ana Maria Braga... quentinho ainda. Caiu de um ladinho, caiu do outro ladinho e grudou em cima, tá? Mas eu já vi que ele tinha grudado aqui, ó, por causa do açúcar, o meu forno tava um pouquinho alto demais, tá? Realidade! Acontece aqui também, tá? Mas nada que impeça o bolo. Ó, ele grudou bem aqui onde tá o mais escurinho. Mas a gente vai tapar isso. Só que o bolo é maciozinho, não solta o prato aqui em cima, tá? A gente faz uns malabares. Tchum! Pronto. Bolo desenformado. Pratinho e garfinho. Cafezinho.
Olha a maciez disso. Ó, ó, ó o brilho. Olha o brilho dentro, porque ele é úmido, realmente muito úmido. E o aroma do milho, da baunilha e da erva doce num bolo morninho desse. Se quiser fazer a versão sem glúten, coloca em vez da 2 colheres de farinha de trigo, as 2 colheres da farinha que você já costuma usar. Tem Mixamina, tem Azata, Zaya, né? Tem vários tipos de farinha já no mercado que são sem glúten. Então você ainda pode ter um bolo sem glúten. E se não completar a lata com leite, coloca só leite de coco e completa a lata com água. Então você vai ter um bolo saudável, zero glúten, saudável tem o açúcar, né? Mas zero glúten e zero lactose. Fica a dica. A textura, o meu ainda tá morninho, tá? Lembra pudim? Ele tá muito macio, né? Ó, ó. Quando ele esfriar, esse açúcarzinho aqui vai ficar durinho, crostinha, que eu já senti aqui na parte de baixo. E ainda vai ter outra textura o bolo, mais uma textura. Olha só. Faz, vale a pena. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso bolo. Quando fizer, não esquece de nos marcar para a gente ver e também repostar. @chefmanucens e @valeplayOficial. Até a próxima!